E aí galera, sucesso? Me chamo Gabriel, professor de Química, e hoje, aula 4 de Química Orgânica, classificação do carbono. Na nossa última aula a gente viu sobre as fórmulas dos compostos orgânicos, que são aquelas maneiras diferentes de representar a mesma cadeia carbônica. E hoje o foco da aula é aprender a diferenciar os tipos diferentes de carbono que podem aparecer na cadeia carbônica. Então bora para a aula. Então vamos lá, cada átomo de carbono pode ser classificado de acordo com o número de carbonos aos quais ele está ligado. O que significa? Significa que quando estivermos analisando uma cadeia carbônica e vamos olhar ali para um átomo de carbono, o que vai importar para a gente, para conseguir diferenciar os carbonos daquela cadeia, é quantos carbonos estão ligados àquele átomo de carbono que está sendo analisado. É isso que vai diferenciar cada tipo de carbono na cadeia carbônica. E repara no pulo do gato, o que importa é quantos carbonos estão ligados àquele carbono que está sendo analisado. Não vai importar pra gente o tipo de ligação que eles estão fazendo. O que vai importar apenas é a quantidade de carbonos ligado àquele carbono analisado. Então podemos reparar o seguinte, nós temos 4 tipos de carbono: carbono primário, secundário, terciário e quaternário. Vocês vão poder observar ao longo da aula que esse nome é bem intuitivo para a quantidade de carbonos que vão estar ligados àquele carbono analisado. Então vamos lá, o primeiro exemplo que a gente vai ver aqui é o carbono primário. Primário lembra qual número? 1, certo? Então repara no seguinte, o carbono primário, ele vai ser o átomo de carbono que vai estar ligado a até um átomo de carbono. O que significa? Que se você analisar aquele átomo de carbono, se ele estiver ligado a nenhum ou um átomo de carbono, significa que ele é um carbono primário, porque repara, aqui está escrito, né? Ligado a até um átomo de carbono. Então vamos olhar um exemplo aqui na nossa molécula orgânica, a molécula 1. Quais desses carbonos eu posso classificar como carbono primário? Repara no seguinte, vamos analisar esse carbono aqui. Esse carbono está ligado com 3 hidrogênios. Lembra da aula de fórmula dos compostos orgânicos? Esse H3 significa que eu tenho 3 hidrogênios ligados a esse carbono. Sucesso. Aí é o seguinte, esse carbono está ligado com oxigênio. Então repara que ele não está ligado a nenhum carbono. Ou seja, ele é um carbono primário. Porque o carbono primário é o átomo de carbono ligado a nenhum ou um átomo de carbono. Sucesso. Vamos olhar esse carbono aqui. Esse carbono está ligado com o oxigênio, 2 hidrogênios e com um átomo de carbono. Então ele está ligado com carbono. Se ele está ligado com carbono, ele é um carbono primário. Sucesso. Então esse carbono aqui é um carbono primário também. Podemos reparar esse carbono. Esse carbono está ligado com 1, 2, 3 carbonos. Então ele não é um carbono primário. Então deixamos ele de lado. Aí podemos reparar que esse carbono aqui, ele está ligado a um átomo de carbono. Então ele vai ser classificado como carbono primário. E esse aqui, Gabriel, repara, ele está ligado com 4 átomos de carbono. Então ele não pode ser classificado como carbono primário. Então a gente deixa ele de lado. E esse carbono aqui está ligado com carbono, então ele vai ser um carbono primário. E esse carbono aqui também está ligado com o átomo de carbono, então ele vai ser classificado como carbono primário. Sucesso! Agora e os carbonos secundários? Secundário lembra qual número? Lembra 2. Então quantos átomos de carbono será que vão estar ligados ao carbono secundário? Isso aí, você já acertou. O carbono secundário ele vai estar ligado com 2 átomos de carbono. Carbono secundário, átomo de carbono ligado a 2 átomos de carbono. Então vamos voltar aqui para a nossa cadeia carbônica. Quais desses carbonos aqui eu posso classificar como carbono secundário? É o que estiver ligado com 2 carbonos. Então repara, esse carbono aqui está ligado com 1, 2, 3. Então ele não pode ser secundário. Agora repara esse carbono aqui. Repara que ele está ligado, aqui nesse caso, com 2 carbonos. Ele está ligado com esse carbono aqui e com esse carbono da direita. Mas Gabriel, não tem essa dupla ligação aqui? Ela influencia alguma coisa? Não influencia. O que vai influenciar nessa análise é quantos carbonos estão ligados ao carbono que eu estou analisando. Então eu estou analisando esse carbono aqui. Ele está ligado com 1 e com 2 carbonos. Não importa o tipo de ligação que eles estão fazendo. Então esse carbono vai ser um carbono secundário. E pode reparar que nessa cadeia carbônica, ele é o único carbono secundário que tem nessa cadeia. Sucesso! Agora é o seguinte, carbono terciário. Carbono primário, carbono ligado a um carbono. Secundário, 2. Terciário vai ser quantos? 3. Sucesso. Então, olha só. Carbono terciário, ele vai ser o átomo de carbono ligado a 3 átomos de carbono. Então, é o seguinte, qual que é o carbono terciário que a gente tem aqui? Esse carbono aqui, ó, repara. Esse carbono, ele está ligado, analisando esse carbono aqui. Esse carbono, ele está ligado com 1, 2,
3 carbonos. Lembra que a dupla ligação ou tripla não influencia. O que influencia é a quantidade de carbonos que ele está ligado. Então esse carbono está ligado a 1, 2, 3, logo ele vai ser classificado como carbono terciário. Esse que é o pulo do gato. Fechou? E esse carbono aqui? Ele está ligado a 4 carbonos. Então ele não vai ser terciário. Ele pode ser o quê? Carbono quaternário. Carbono quaternário, ele vai ser o átomo de carbono ligado a quantos carbonos? 4. Eu sei que você acertou. Então é o seguinte, carbono quaternário, ele vai ser o átomo de carbono ligado a 4 átomos de carbono. Repara que o nome é bem intuitivo ali na hora de diferenciar os tipos de carbono. Então vamos analisar aqui. Carbono quaternário. O que sobrou aqui no caso, que a gente tem aqui, é um carbono quaternário, que é esse carbono aqui, ó. Repara que esse carbono, ele está ligado com 1, 2, 3, 4 átomos de carbono. Se ele está ligado com 4 átomos de carbono, logo ele é um carbono quaternário. Então a gente vai classificar esse carbono aqui como carbono quaternário, carbono ligado a 4 carbonos. E olha que eu reparei aqui agora, que a gente esqueceu de classificar um carbono primário, que eu que esqueci aqui no caso. Tem um carbono primário aqui embaixo, ó, que eu esqueci de classificar. Esse carbono aqui, ele está ligado a um carbono. Então ele é um carbono o quê? Primário, isso aí. Agora todos os carbonos aqui da minha cadeia carbônica, eles estão classificados. Repara que o nome é bem intuitivo. Primário 1, secundário 2, terciário 3, quaternário 4. Isso facilita a nossa vida na hora de classificar. Agora é o seguinte, aqui a cadeia estava aberta, né? Ela estava pela fórmula estrutural condensada. E quando aparecer em algum exercício e pedir para você classificar pela fórmula de bastão ou linhas, que é o que a gente viu na última aula, como é que a gente classifica? A ideia é a mesma. O que temos que lembrar que é o seguinte, na fórmula de bastão ou a fórmula de linhas, cada ponta aqui vai ser um átomo de carbono. Então a gente vai, só para identificar aqui, colocar os carbonos em cada ponta. Então cada ponta aqui vai ser um átomo de carbono. Sucesso! Aí é o seguinte, você vai analisar quantos carbonos cada carbono está ligado. Então esse carbono aqui, ele vai ser o quê? Esse carbono está ligado a quantas pontas, que é os carbonos? Esse carbono aqui está ligado, ó, a um carbono apenas. Lembra que a linha representa a ligação pela fórmula de linhas, né? Pela fórmula bastão. Então esse carbono aqui ele está ligado a um carbono. Logo ele vai ser classificado como carbono primário. Sucesso! E esse carbono aqui, ó? Esse carbono aqui está ligado a 1, 2, 3 carbonos. Se ele está ligado a 3 carbonos, ele vai ser classificado como carbono terciário. Sucesso! E o carbono aqui de cima, ó, ele está ligado com um carbono apenas. Então ele vai ser classificado como carbono primário. E esse carbono aqui está ligado a 1, a 2. Logo, ele vai ser classificado como carbono o quê? Como carbono secundário. Perfeito. E esse carbono aqui, ó, repara, ele está ligado, se analisarmos essa ponta aqui, que é o carbono, ele está ligado com 1, 2, 3, 4 carbonos, né? Se ele está ligado com 4 carbonos, então essa ponta aqui é classificada, esse carbono, como um carbono quaternário. Carbono de cima, você já sabe. Como que ele vai ser classificado? Está ligado ao carbono, é carbono o quê? Primário. Isso aí, sucesso. Então ele vai ser um carbono primário aqui em cima. E o de baixo também. Ele está ligado com um carbono aqui apenas, então ele vai ser classificado como carbono primário. E esse carbono aqui, ó, repara, ele vai estar ligado com 2 átomos de carbono. Se ele está ligado com 2 átomos de carbono, lembrando que é uma dupla ligação, mas a dupla ligação não influencia, o que influencia é a quantidade de carbonos que ele está ligado. Então esse carbono aqui está ligado a 2, logo ele vai ser classificado como um carbono secundário. Sucesso? Perfeito. E esse carbono aqui, ó, esse carbono ele está ligado apenas com esse carbono. Então ele vai ser classificado como carbono primário aqui no caso. Perfeito? Assim que a gente classifica também pela fórmula de linhas, pela fórmula bastão. Vou deixar agora vocês tirarem o print. Tirou o print? Então sucesso! Essa foi a nossa aula sobre classificação de carbono. Espero que tenham gostado. Deixe seu like se gostou do vídeo. Se inscreva no canal se você é novo por aqui. Deixe os comentários aí de próximas sugestões de videoaulas ou conteúdos que vocês querem assistir. E não se esqueçam de acompanhar essa sequência de vídeos de Química Orgânica que estão aparecendo aqui no canal toda semana. Então, bons estudos, sucesso!